Oi, sejam bem-vindos para mais uma aula. Eu sou a Alice e o meu conteúdo vai ser Google Drive. Nesse primeiro momento, eu vou explicar um pouco sobre o que é e para que serve o Google Drive. E mais para frente a gente vai ver como utilizar e como aproveitar ele no dia a dia na sala de aula. Bom, o que é o Google Drive? Ele é como se fosse um armazenamento em nuvem. O que isso significa? Significa que eu não preciso ter todos aqueles arquivos no meu computador, na memória do meu computador. Eu posso armazenar na minha conta, que seria, eu tenho uma conta de e-mail logada no meu navegador, no Google, e lá vai ter a opção do Google Drive. No Google Drive, com essa minha conta de e-mail, as minhas coisas ficarão salvas e eu poderei acessar de qualquer lugar e qualquer computador, contanto que eu saiba o e-mail e a senha. Ele surgiu em 2012 e ele inicialmente ele tem 15 GB de memória. Mas eu só posso ter esses 15 GB, eu não posso ter mais? Pode. Só que para você ter mais memória do que isso, é pago. Gratuito são 15 GB. Então, o espaço de armazenamento, para ser aumentado, ele vai de 25 GB a 16 terabytes de memória interna nele, né? E é pago mensalmente, em dólar, euro, enfim, a gente converte, né? A conversão. E as funções principais que o Drive tem. Como eu falei, é um armazenamento em nuvem. Isso significa que ele está salvo na internet. E tem uma grande vantagem, o Drive. Porque nele tem algumas ferramentas que a gente utiliza. E essas ferramentas, por exemplo, eu vou fazer um documento no Word do Google Drive. Lá eu posso compartilhar esse documento com outras pessoas. Se for um arquivo que eu esteja fazendo em grupo, eu vou compartilhar com todos aqueles membros da minha equipe. E isso pode ser feito tanto com o documento, um só documento, vários, ou a pasta inteira onde tiver vários documentos. Ele tem uma grande vantagem que ele salva tudo automaticamente. O que eu vou escrevendo, ele automaticamente já vai salvando. Ou seja, se meu computador descarrega, se a minha internet cai, eu não perco nada, porque já está salvo. Se a minha internet caiu hoje e não voltou mais e eu precisar desligar o notebook, ou o computador, ou o celular, vai continuar salvo quando eu abrir novamente, quando a minha internet voltar. Ele também tem a função no celular de deixar alguns arquivos para você acessar offline. Que talvez seja um arquivo ou outro mais importante, você vai poder acessá-lo mesmo sem internet. Esse aplicativo ele é muito bom porque eu posso acessá-lo de um computador, eu posso acessar ele do meu celular. Isso facilita muito em questão de praticidade em relação à necessidade de eu ter acesso a muitos documentos e pouca memória. Principalmente porque muitos dispositivos, claro, existe aqueles top de linha, né, no mercado que me tem muita memória. No entanto, tem aqueles que não tem tanta memória, mas eu tendo o Drive, eu tá tudo ali topzera. Enfim, eu também não necessariamente vou armazenar apenas arquivos. Eu posso enviar vídeos, eu posso salvar fotos e ficar tudo lá, salvozinho nas minhas pastazinhas. Aí vamos agora dar uma introdução às ferramentas. Eu vou explicar quais ferramentas mais são úteis nesse momento de pandemia, né, para dar aula, para você interagir com seus alunos. E numa próxima aula eu vou especificar um pouco mais esse conteúdo. Vou especificar o uso de cada um, mostrar como é que ele fica salvo, o compartilhamento com outras pessoas e como posso fazer o download para o meu computador e fazer o upload do meu computador para o Google Drive. Começando, o que a gente mais vai usar são as opções de documento, né, como se fosse o Word do pacote Office, e o
o Google Apresentações, que é como se fosse um PowerPoint. Tem também a planilha, que eu vou dar uma leve explicada, mas que a gente usa mais em relação a notas e frequência para os alunos, né? Para a questão de atividades e explicações, as outras duas ferramentas vão ser mais utilizadas. Então é o seguinte, a gente começa com o Google Docs, que é o nosso similar ao Word. A vantagem do Google Docs online, além de salvar automaticamente, né, e o compartilhamento, como eu já citei anteriormente, a gente pode fazer tudo online. Quando acabar, a gente pode baixar esse arquivo para o nosso computador e acessar do nosso Word normal. Ele vai ficar no formato do nosso Word. O mesmo acontece com o Google Apresentações e com a planilha. E outra coisa, se você faz uma videoaula e você quer compartilhar com os seus alunos, ou você quer deixar salvo, você também pode mandar, porque armazena vídeos de forma tranquila, sem restrições. Claro, né? Você também não vai mandar um filme de 1h e tanto para lá, porque não vai salvar muitos filmes, porque um filme ele já é bem maior do que uma videoaula, enfim. E as aplicações do nosso Drive. Enfim, tem uma outra vantagem do Drive, que algumas pessoas às vezes não sabem, mas automaticamente, quando a gente loga o nosso celular na conta do Google, ela já tem uma conta do Drive. Essa conta já automaticamente é do Drive. E o nosso WhatsApp, ele tem a função de fazer backup para a nossa conta do Drive. Ou seja, nossas queridas conversas que a gente salva antes de formatar o celular, tá lá no nosso Drive. Enfim, as aplicações. Eu posso fazer todo um documento bonitinho, compartilho com os meus alunos para eles responderem. Lá eu posso ter toda a explicação, eu posso ter um PDF lá compartilhado com os meus alunos. O Google Apresentações, eu posso fazer um slide, compartilhar com meus alunos. Eu posso até estar trabalhando em conjunto com outros professores e pedindo opiniões naquele determinado exercício que eu esteja fazendo. Eu estou fazendo, por exemplo, sobre verbos. Mas eu quero englobar outra coisa, eu quero fazer algo mais complexo. Posso estar com a orientação de outros professores de português, todos ali, e a gente vê as alterações que os outros vão fazendo automaticamente. Eu posso estar num grupo de 5 pessoas, todos nós editando esse documento, cada um na sua parte, e a gente vai continuar, vou continuar editando normalmente, e enquanto as outras pessoas também estão fazendo isso. E eu estou vendo as alterações dele e eles vendo as minhas. Isso facilita aos alunos, nesse período, que eles trabalhem em grupo. Vocês podem propor a forma deles trabalharem em grupo usando isso. O mesmo ocorre com as apresentações. Porque, às vezes, como a gente está num momento que não tem como ninguém estar na casa de ninguém, isso facilita muito, 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 muito mesmo. Para quando a gente tem que fazer um trabalho em grupo. E como é que faz um trabalho em grupo? Sem contato, né? Enfim, na próxima aula a gente vai aprofundar um pouco sobre o Google Documentos, as apresentações e as planilhas. Tá bom? Beijinho!